conteúdo, né? Representações gráficas. Um conteúdo ele é extremamente importante, principalmente aí quem vai fazer o Enem, porque, né, nós vamos nos deparar com várias questões, né, que envolvem análise e interpretação de gráficos e tabelas também. Esse conteúdo, né, tá para ser trabalhado no terceiro ano do ensino médio, né? Eu aqui com a turma integral, sou a professora Manuela, e nós vamos lá, iniciar mais uma aula. Bom, pessoal, para que servem, né, esses gráficos estatísticos? Eles são, né, uma maneira de simplificar, de apresentar melhor os dados estatísticos colhidos. Nós aprendemos nas aulas anteriores, né, como construir tabelas, né, de frequências. Depois dessas tabelas prontas, vocês podem também estar construindo gráficos, né, a partir dessas tabelas. E esses gráficos, eles fornecem uma informação mais bem apresentável, que você já olha e já consegue observar, né, as informações de uma maneira mais objetiva e simplificada também. Bom, aí nós temos alguns gráficos, né, que são utilizados para poder fazer esse estudo. E o primeiro gráfico que nós vamos estar vendo aqui é o gráfico de barras. Esse gráfico de barras ele pode ser tanto vertical como horizontal. Eles são mais utilizados, são os mais utilizados, né, os mais comuns de vocês estarem vendo. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores, não depende de proporções. Bom, então, como vocês podem estar observando aqui, se você fazer a soma aqui de todos os valores, né, nas barrinhas aqui, ele não vai dar o 100%, né, então ele não está dependendo aí de proporção. Ele simplesmente é feito de acordo a frequência absoluta ou até a frequência relativa, né, então pode ser dado em porcentagem ou em valor absoluto. Eu coloquei aqui dois exemplos. Esse exemplo aqui é o exemplo de barras vertical e esse exemplo aqui é o exemplo de barra horizontal. Aqui nós temos um exemplo, né, o desmatamento da Amazônia a cada ano de agosto a julho. Então, quando você se depara com um gráfico, o que primeiro você tem que observar? Você tem que observar quais são aí os valores descritos no eixo X, que no caso aqui são os anos, e os valores descritos no eixo Y, que no caso aqui é a área desmatada por quilômetro quadrado. É importante estar observando a unidade também. Então, essa é a primeira leitura que você tem que fazer de uma questão aí que tiver um gráfico, né? Tá compreendendo esses dois eixos X e o eixo Y. Então, aqui, ó, por exemplo, 2003, qual foi aí a quantidade de área desmatada por quilômetro quadrado na Amazônia? Em 2003, nós temos aqui, né, de agosto a julho, então tem que observar cada detalhe, né, tem que estar atento a cada detalhe. Ele foi de 25 mil quilômetros quadrados matados. Então, essa leitura que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, pedir aí quais são os anos aí que houve menor e maior desmatamento. Então, menor, nós temos aqui 2007, né? 2007, ó, aqui tem 1.000, mas ele ultrapassa um pouquinho 1.000 e vai até 10.000 e vai até 15.000. Então, aqui nós temos 11.000, 12.000, né? Aproximadamente aqui uns 11.500, né? E assim por diante. O caso aqui do exemplo 2, nós temos aqui o número de nascimentos em 3 hospitais, né? No hospital A, no eixo Y, aqui nós temos os hospitais A, B e C, e aqui nós temos os números de nascimento. Não foi apresentado aqui se esses números estão aí pode estar em milhares, né? Mas provavelmente está aqui nas unidades, né? De 50 nascimentos, 100 nascimentos, 150 nascimentos, 200, 250. Então, vocês podem estar observando isso aqui também, né? Os números de nascimento e aqui os hospitais. Nós temos aqui outro gráfico também, que ele pode ser bem utilizado
Esse gráfico de segmentos, ou também conhecido como gráfico de linhas, viu? Quando vocês verem esses dois nomes, vocês têm que saber, né, que se trata de um mesmo gráfico, né, a mesma coisa. Ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões, né? Então, ele é mais utilizado com esse objetivo, que ocorre em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Então, aqui, esse gráfico ele é interessante ser trabalhado quando você quer demonstrar uma sequência, né? Às vezes você, igual nós trabalhamos, né, nos PETs, né? Que é o material foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Nós trabalhamos os gráficos lá que envolve as aplicações financeiras. Aí, como envolve essas aplicações, a gente vê o que ocorreu, se cresceu, né, se aumentou, se caiu. Foi interessante estar utilizando o gráfico de linhas. Aqui também. Então, quando a gente for falar de valores em sequência, é interessante usar o gráfico de linhas ou de segmentos, né? Tanto faz. Eu prefiro falar de linhas, mas vocês que vê o que é melhor. Então, nós temos aqui ó, a evolução da população residente em Portugal entre os anos de 1861 a 2007. Então, aqui nós queremos a evolução da população, né? Uma evolução. Então, vamos ver como é que foi, né? De 1861 até 2007. Para o que aconteceu com a população? Se a população aumentou, se caiu o número de habitantes e tal. E aqui nós temos a população residentes no eixo Y e aqui os anos observados. Então, sempre quando a gente falar de datas, de períodos, é interessante estar colocando esses valores no eixo X, viu, pessoal? E no eixo Y, na variável, né? Porque você consegue observar, né, como é que se deu aí esse crescimento ou decrescimento. Aqui nós temos o gráfico de setores ou pizza. Prefiro também falar pizza, acho mais interessante. Ele é muito usado para indicar indicando uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo, né, do aspecto da realidade. Então, quando você somar o percentual, pode ter um valor absoluto, pode ser aplicado também, mas é interessante o percentual. Quando você somar esse percentual, ele vai dar o 100%. Na verdade, tem que dar o 100%. Se ele não deu, né, tem algo de errado aí. Esses valores aqui, tem os valores na tabela, né, que quais são aí os setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa, energia, indústria, transporte, floresta e agricultura e outros, que é residências, comércio, lixo e esgoto. Aí esses valores aqui, ó, eles estavam, não estavam no número inteiro, aí fiz uma aproximação para ficar mais organizada, até melhor para fazer. Ficar melhor, né, visivelmente, melhor, né, o visual bem melhor para você observar. Setores que produzem gases, né, que intensificam o efeito estufa, aí nós podemos observar aqui pela legenda. Esse tipo de gráfico ele requer uma legenda para você verificar o que ocorre. Né? Não é interessante estar colocando as variáveis aqui dentro. Né? É interessante ter aí uma legenda. Pode ser em texturas também, né? Quando for preto e branco, igual com a questão do Enem, que não vai vir coloridinho, assim, geralmente eles usam texturas para estar utilizando aqui. Então, o azulzinho corresponde à indústria e transportes, foi quanto? 32%. Floresta e agricultura, 31%. E assim por diante. Como que você, se você for fazer um desenho, né? Como que você vai fazer aí para poder tá calculando certinho para montar esse círculo certinho? Como que você faz? Gente, não vai sair perfeito aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo manualmente, né? Com compasso e tal. Se vocês quiserem, pode estar deixando nos comentários que eu faço para vocês no vídeo.
Como que você faz o desenho? Então, você vai fazer o círculo, né? Uma circunferência. Tem que ficar bonitinha, né? Faz com um compasso certinho aqui. Não tem como eu estar fazendo compasso, mas eu vou só um rascunho aqui para vocês, né? O que vocês vão fazer? Por exemplo, eu quero traçar aí qual vai ser esse ângulo do 31%. Qual vai ser esse ângulo aqui para ele ficar? Eu não posso colocar mais ou menos. Se fosse a metade, 50%, era fácil, só dividir aqui na metade. Mas como que eu sei qual é o ângulo aqui que corresponde a 31%? Então, você vai fazer uma regrinha de 3. Você vai colocar assim, ó. Toda a circunferência, ela não tem 360 graus? 360 graus? Então, esse 360 graus corresponde ao 100%, né, da porcentagem, que é o todo. Aí, vocês querem ver qual é o ângulo X que corresponde, por exemplo, a 31. 31%. Aí, vocês fazem a regrinha de 3, né? Multiplica aqui cruzado e acha o valor de X. Esse valor de X vai ser seu ângulo que você vai colocar aqui, ó. Você vai medir, claro que com um transferidor, você vai medir o ângulo aqui e vai colocar ele e desenhar certinho. E assim você vai fazer para o 32, para o 11. Aí o último ele não precisa ser feito, né? Que é a parcela que sobra corresponde ao último valor. Quando for 50%, 25%, às vezes é mais fácil, você não precisa estar nem utilizando essa regrinha de 3. Mas quando for outros valores, vocês fazem a regrinha de 3 para ficar mais bonitinho. Quando for fazer manual, viu, gente? Vamos agora para outro tipo de gráfico, que pode aparecer também, né? Não é o mais comum, mas vocês precisam estar conhecendo, que é o gráfico múltiplo. O próprio nome já diz, né? Múltiplo quer dizer que você tem mais de um tipo de gráfico no mesmo gráfico. Por exemplo, esse daqui, esse gráfico aqui. Nós podemos observar o gráfico de barras e nós podemos observar também o gráfico de linhas. Quando que é utilizado? Por exemplo, você quer fazer uma comparação entre dois valores, né? Ou mais. Aí você quer colocar mais de um gráfico, né? No mesmo plano, vamos dizer assim. Para não ficar redundante, né? Aí aqui nós temos a quantidade vendida, né? O faturamento de uma certa empresa. Nós temos aqui período. E aí a quantidade vendida fez as barrinhas. E o preço fez o quê? Fez as linhas, né? Então, podemos, por exemplo, qual foi o período aí que o preço superou a quantidade vendida? Um exemplo, né? Foi em agosto de 2011. Que aqui, ó, a quantidade vendida está menor e o preço está maior. Nós temos outros períodos também, abril, março, janeiro, etc. Então, quando você quer observar, você coloca esses mesmos gráficos em um só. E aí fica mais fácil você estar observando. Aqui poderia ser feito todos os dois de linha, poderia ser feito todos os dois de barras também, mas optou por fazer assim, né? Então, vai aí da escolha da pessoa, né? Do pesquisador, né? Nós temos esse outro exemplo, disposição dos eleitores em participar, caso o voto não fosse obrigatório, né? Você votaria ou não se não fosse obrigatório. Aí fez o quê? Não iria votar, colocou de azul. E iria votar, colocou de vermelho. Igual se aqui fosse impresso, mesmo assim você conseguiria observar, né? Colocou esses pontinhos na informação. Esse outro aqui, ele é só composto só de barra, mas ele é múltiplo também, né? Como vocês podem observar, tem 3 barras distintas, representando aí as temperaturas em várias localidades, a verdinha mínima, a azul média e a laranjinha máxima.
Então, também é um exemplo de gráfico múltiplo, né? Quando você registrou, você fez uma pesquisa, né? E obteve aí as várias temperaturas mínimas, média e máxima, e quer fazer o que com elas? Quer colocá-las num gráfico só, porque aí fica melhor de estar observando, né? De estar analisando. Aí agora nós temos aqui o histograma. O histograma, ele é um tipo, né, de gráfico também utilizado para dados agrupados em intervalos ou classes, né, que nós estudamos as tabelas de intervalo e classes, ou classes, né, na aula passada. Aí que nós temos a tabelinha, ó, com as classes, vai de 5 a 10, 23, vai de 10 a 15, 78, né, aqui a frequência absoluta de cada, correspondente aqui a cada intervalo. Como que a gente faria esse gráfico? Tá vendo que ele é bem parecido com o gráfico de barra, só que não é igual. Por que ele não é igual, pessoal? Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Por que ele não é igual? As barras, elas têm um espaçamento, ó, entre uma barra e outra. Já o histograma, ele é coladinho. Por que ele é colado próximo? Porque, aqui, ó, quando termina em 10, aqui, começa em 10 aqui. Então, quando o último aqui do intervalo é o primeiro no intervalo seguinte. Então, não tem como dar esse espaço, né? Já tem que começar colado. Porque terminou e já iniciou nele no próximo intervalo. Aqui não começa colado no eixo Y, porque aqui, ó, o primeiro é 5, então a gente vai iniciar do 5. Se começasse do 0, aí você faria colado ao eixo aqui Y, viu? Esses valores, eles também, quando você fizer aqui, ó, 5 e 10, aí você vai marcar, vai levar a barrinha até o número 23, que é a frequência aqui absoluta. Dá para fazer com a frequência relativa, os dados em porcentagem, também pode ser feito, viu? Aí vai de vocês, mas eu acho interessante fazer assim com os valores absolutos. Aqui nós temos agora o polígono de frequência. O polígono de frequência ele é proveniente da tabela de intervalos, né, do gráfico de intervalos ou classes. Percebam que é o mesmo histograma da questão anterior, e aqui só tem a mais, né, o polígono aqui de frequência, e aqui só o polígono retirado das barras. Como que forma esse polígono? Como que você faz aí para estar construindo ele? Você sempre vai ligar os pontos médios de cada intervalo. Como assim? Por exemplo, 5 e 10. Qual é o ponto médio de 5 e 10? Aqui é fácil identificar que é 7,5, mas se fosse uma questão que não dava, para identificar assim de cara, o que você faz? 5 mais 10 e divide por 2, né, que é a média. Então, vai dar 15. 15 dividido por 2, 7,5. Então, perceba que de 5 para 7,5 tem uma diferença o quê? De 2,5. Então, sempre vai ser de 2,5 em 2,5. Então, vou fazer assim, ó. Primeiro aqui, eu não vou começar daqui do nada, né? Tem que começar aqui do eixo inicial. O que eu faço? De 0 a 5. Quem aqui é o ponto médio, né? 2,5, né? Começa 2,5. Depois, chegou 5. Aqui eu vou marcar o ponto médio. Tem que ficar 2,5 para um lado e 2,5 para o outro, simbolizando o quê? Simbolizando aí a média. Então, marquei 7,5. Aí agora eu vou de 10 a 15. O que eu vou marcar? 12,5, né? 10 mais 2,5, 12,5. Marquei. Aí depois vou marcar o ponto médio entre 15 e 20. Quem é o ponto médio? 17,5. Né? Então foi 15 mais 2,5, 17,5. Então sempre acrescentando 2,5 aqui. Ou pega os valores e divide por 2 também, bem prático. Agora eu fiz aqui, ó. O que você faz aqui no final? No final, gente, você tem que acrescentar aí esse valor médio, né? Então, se aqui, ó, começou com 2,5, aqui tem que terminar com um acréscimo de 2,5. Então, o último intervalo foi 30, né? O último valor que dá intervalo. Vou marcar agora mais 2,5, que no caso vai dar 32,5. Então, eu termino esse polígono no 32,5. Viu? Eu não posso lá marcar o ponto médio do espaçamento que eu deixei no eixo Y, no eixo X. Não, eu tenho que marcar. Bom, pessoal, nós falamos, né, sobre a questão
do histograma polimorfrequência. Agora nós vamos ver aqui um tipo de gráfico que é chamado de pictograma ou gráfico pictórico. Esse tipo de gráfico é um gráfico ilustrado com imagens, né, que relaciona de alguma forma com o contexto da qual as informações elas fazem parte, né, com o tema que está sendo tratado. Por exemplo, quando você olha esse gráfico aqui, você observa que vai falar sobre mel, né? Você vê aqui as colmeias e o melzinho aqui. E aí, quando você vai aqui para o título, você vê que a China é o maior produtor de mel do mundo, o Brasil em 15º lugar, né, nesse ranking, em 1.000 toneladas. Então, optou por fazer aqui umas colmeias, né, por se tratar, né, sobre esse conteúdo, o mel. Esse tipo de gráfico é utilizado ainda para chamar mais a atenção do telespectador, do leitor, do observador, e é bem objetivo. Então, se você tem essa intenção de chamar bastante atenção, pode estar optando por esse tipo de gráfico. Nesse caso aqui vai falar sobre sorvete, né? Aí utilizou as pazinhas para referir ao sorvete, ao consumo de sorvete. Aqui já é mais diferente desses, que é mais proporcional, mais parecido com as barras. Aqui fez o quê? Cada objeto, que no caso aqui o olho, corresponde a 2 alunos, né? Então tem essa legenda. E aí, se a gente quiser saber quantos alunos tem o olho castanho, aí você vai, se cada olho vale 2, então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, que é a metade, né? Se um vale 2, a metade aqui, cada parte vale 1. Então, aqui, 13 alunos. E aqui, olho azul, né? Olho azul, nós temos 2, 4. E olho verde, nós temos 2, 1, 3. Então, esse é o tipo de gráfico chamado pictograma. Ele é pouco utilizado nessa questão de Enem vestibular, mas no dia a dia a gente observa, né? Em alguns, às vezes, anúncios, ou às vezes tratar algum tema em uma revista, um jornal. De questões do Enem, para vocês compreenderem melhor como é que essa questão das representações gráficas são abordadas, né? Nos últimos anos, ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050. Então, o que acontece? Aqui são os países mais populosos em 2000 milhões de habitantes. Então, nós temos aqui China, em primeiro lugar, Índia, Estados Unidos, Indonésia e depois o Brasil. E aqui nós temos as projeções, né, a previsão para 2050. Então, os países mais populosos em 2050, por essa previsão, segundo o IBGE, será o quê? A Índia, depois China, Estados Unidos, Paquistão e depois a Indonésia. Então, nós temos esses valores apresentados. Vamos ver agora o que a questão pede. A questão pede, com base nas informações, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, o que vai acontecer? Então, nós temos algumas afirmativas aqui, nós devemos verificar qual é correta para poder marcar. Letra A. A taxa de crescimento populacional da China será negativa. Então, vamos lá ver. China, 1.275, aqui será de 1.462. Gente, de cara você percebe que não será negativa, porque vai aumentar o número de população, da população, né? Não será negativa. Mas, se você quiser fazer o cálculo, é só pegar o de 2050, que é 1.462, menos 1.275, lembrando que tem milhões lá, né? Menos, né? Subtrair aqui, e divide pelo 1.275, que é o valor em 2000, né? O valor base, o nosso 100%. Dividindo, nós vamos achar 0,146. Gente, não é viável estar fazendo isso, né? No Enem. O Enem pede mais objetividade. Então, é interessante você só observando, já descartar a alternativa, né? Será positivo, porque aqui o valor é menor do que aqui. Então, quando você subtrair, vai ficar o quê? Positivo. A população do Brasil duplicará. Então, vamos lá. Brasil está aqui com 170.
Se ele dobrasse, né, duplicasse, seria o quê? 340. 340, então ela apareceria no lugar que na Indonésia, ó. Indonésia está 311. Então ele seria aqui, na verdade, o quinto país mais populoso, continuaria aqui. Mas ele não apareceu, então significa que essa daqui não dobrou. Então essa é falsa, essa também é falsa. Podemos perceber que é falso, duplicasse, né? O Brasil apareceu em quinto lugar. C. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor do que a dos Estados Unidos. Então, a taxa de crescimento da Indonésia será menor do que a dos Estados Unidos. Isso é verdade? Se a gente pegar, deixa eu voltar lá. Se a gente pegar aqui, ó, a Indonésia, cadê a Indonésia? Aqui, ó, 212. Tá aqui em quarto lugar, 212. E aqui a Indonésia tá aqui 311, né? Os Estados Unidos era 283, pulou para 397. Então, se a gente fizer o cálculo, pegando de 2050, que é 311, menos de 2000, que é 212, dividindo por 212, que é a base, nós vamos achar 0,467. E já os Estados Unidos, 397, que é o número de população previsto para 2050, menos 283, que é o número de população previsto para qual ano, gente? Previsto para o ano de 2000. Dividindo, vamos achar 114 dividido por 283, divide acha 0,403. Galerinha, outra atenção aqui. Então, quer dizer que da Indonésia, essa taxa de crescimento ela é maior do que o dos Estados Unidos. E aqui está falando que ela será menor. Então, não foi isso que aconteceu. Ah, mas se você pegar só esse valor aqui, ele é menor do que esse. Tranquilo, mas a gente vai comparar sobre o 100% inicial, qual é o valor da população no ano de 2000. Então, 212 é menor quando eu pegar esse número e dividir por 212. Obviamente que ele vai dar maior do que esse número aqui. Porque quando a gente faz a divisão, quanto mais o número ele for maior, quando a gente dividir ele, vai acontecer o quê, pessoal? Vai acontecer ele ser o quê? Mais reduzido, né? Se você pega um objeto e você vai dividir entre pessoas. Quanto mais pessoas você juntar para dividir, o que acontece? Menor vai ficar a quantidade para cada pessoa. Então, aqui, se você não quisesse fazer o cálculo, o que você faria? Voltando aqui. Você ia simplesmente fazer uma subtração. Você vai pegar o valor de 2050, né? Menos o valor de 2000. Isso para a Indonésia também. Você ia fazer isso. Você iria fazer isso. Aí, chegando aqui para não ficar gastando tempo de divisão, você ia fazer esse raciocínio. Se esse número aqui ele é menor do que esse, na hora que eu dividir, obviamente vai dar maior, né? É inverso esse processo no pensar, né? No raciocínio. Mas vamos lá. Então, falsa também, né? Falsa também. Letra D, verdadeira. Mas vamos ver porque é verdadeira. A população do Paquistão crescerá mais de 100%. Vamos voltar lá no gráfico para observar. Paquistão. O Paquistão tá de 344. O Brasil aqui, ele é 170. Como eu falei para vocês, se a gente multiplicar por 2, ele daria 340, não é isso? Então, ele apareceria aqui o próximo, né? Esse aí foi o que a gente respondeu na letra A. Se o Paquistão ele está aqui com 344, né? Que ele é maior do que esses 340, significa o quê? Significa que ele aumentou esse 340, porque se ele está depois do Brasil, galera, o valor dele vai ter que ser menor do que 170. Se é menor do que 170, quando a gente dobrar esse valor, ele vai dar menor do que esse 340, que é o dobro, né? Do 170. Logo ele apareceu com 344, então o valor dele aumentou mais que 100%, né?
Não sei se deu para vocês compreenderem, mas assim, se o Brasil, que está lá no último lugar, no quinto lugar de 2000, era 170, se ele dobrasse, ficaria 340, que seria o 100%. E o Paquistão, 344, que além do 100%, que é o 340, aumentou 4, então está mais do 100%. Então, a população do Paquistão cresceu mais que 100%. Então, verdadeira, né? Letra D, verdadeira. Não precisaria nem fazer a letra E. Eu vou fazer aqui só que eu estou explicando para vocês. Vocês acharam a alternativa verdadeira, vocês já param para não gastar tempo, né? Ó, falsa para as respostas alternativas A e C. Falou que ó, a China será o país com a maior taxa de crescimento populacional do mundo. Obviamente que não, porque aqui nós achamos 0,146 e a Indonésia, os Estados Unidos, a Indonésia está maior, 0,467. Não precisava fazer essa questão, né? Então não precisava fazer cálculo nenhum aí. Gente, mas você fala assim, ah, mas o número da China lá tá um número elevado, um número grande. Sim, tranquilo, tá um número grande. Só que ele de 2000 para 2050, a variação, o aumento aqui, gente, não foi tão significativo quanto os outros países, né? Aumentou uma proporção muito maior, viu? Espero que vocês tenham compreendido aí esse raciocínio dessa questão. Vamos agora para a próxima. Exemplo 2. Oh, o gráfico... Deixa eu puxar para cá só para poder explicar. O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos de 1995, 98, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de julho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo. Com base no gráfico e na informação do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento em. Então, nós podemos aí afirmar que houve aquecimento em qual ano, pessoal? Então, vamos fazer a leitura do gráfico e depois a gente volta na questão. Bom, aqui é a extensão do gelo marítimo, né? Bom, pessoal, aí essa questão, né, do exemplo 2, o que a gente tem que observar aqui? Nós temos que estar atentos, né, sobre a questão da pergunta, né? Com base no gráfico, nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento. Então, quando é que houve maior aquecimento global? Quando a extensão do gelo era maior ou quando a extensão era menor, né? Qual foi nesse período aqui? A questão traz uma informação importante, que o gelo do mar atua como sistema de resfriamento da Terra. Então, quanto maior gelo nós tivermos, maior será o resfriamento. Mas aqui não quer o maior resfriamento, quer o maior aquecimento. Então, é o oposto, né? Se quer o maior aquecimento, então a gente vai ter que ter um menor resfriamento. E o menor vai ser quando a quantidade de gelo também for menor. E quando é que é menor? 2007. 2007, a quantidade de gelo ela é menor, né? Então, a gente vai e marca aqui 2007. Então, a resposta correta é a letra E. A questão 3. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, né, esse gráfico aqui, que representa a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Então, que é a maior e a menor, nessa ordem. Então, olha, observa no gráfico, um gráfico de linhas. Nós temos aqui, no eixo X, os meses do ano de 2011. E nós temos no eixo Y, o número aqui de vendas em reais de 2011 também. Quem é o maior aqui, gente? Você vai pegar aqui, ó, esse pontinho que corresponde a
junho, né? Então vamos deixar aqui junho. Junho é o maior. Quem é o menor? Menor, agosto, como nós podemos observar aqui. Então, resposta correta, letra E, junho e agosto, né? Nessa ordem aí. Questão de número 4. Questão de número 4, se a gente observar, é um gráfico múltiplo, né? Formado por dois gráficos de barras. A questão fala o seguinte: uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas. Então, informação importante: lucro é igual ao total de vendas subtraído das despesas, né? Nessa ordem aí. Quais os 3 meses do ano que foram registrados maiores lucros? Então, para haver maior lucro, precisa de quê? Precisa ter uma quantidade de vendas superior às despesas, né? Então, nessa questão, a gente não precisa fazer cálculo. Se você quiser, você pode fazer, né? Mas você vai ficar fazendo de um em um, perdendo tempo. O Enem não quer isso de você. Ele quer que você seja objetivo. Então, o que a gente faz aqui? Eu tenho que pegar os períodos aí, os meses, em que o número de vendas ele superou as despesas. Então, total de vendas é o cinza escuro e total de despesas é o cinza claro. Então, a gente descarta os meses em que o cinza claro, que é as despesas, superaram as vendas. Então, você descarta essas, né? Você pode descartar. Esse daqui ficou a mesma coisa, então não vai dar em nada, né? Vai ser zero o lucro. Então, a gente descarta ele também. Observando aqui de cara, a gente já vê que esse é um dos maiores. Então, setembro será 1. Você observa aqui também julho, né? E aqui, mas aqui também é maior. Como que é só 3, então vou marcar julho, setembro e dezembro. Alternativa A, julho, setembro e dezembro. Então, fique atento a isso, gente. Muitas das questões do Enem, né? Elas querem essa objetividade de vocês, né? Não precisa de fazer cálculo. Principalmente essas questões de análise e interpretação de gráficos, às vezes tabela. Quer que você seja mais objetivo, mais analista, né? E aí, para finalizar aqui, eu vou trazer para vocês algumas curiosidades. Algumas dicas e curiosidades, né? Só critério aí de acrescentar mais algumas informações. Vocês podem estar fazendo esses gráficos aí que nós trabalhamos na aula de hoje no diversos, né? Fazer gráficos diversos no Excel, né? O pacote, né? Junto com o Word e tal, Excel, PowerPoint. Vocês podem estar construindo lá. Se vocês tiverem interesse, né? Podem estar pesquisando vídeos no YouTube, que tem vários. Se quiser também, eu posso estar fazendo algum vídeo, né? Então deixe no comentário aí que eu posso estar fazendo posteriormente. O gráfico de linhas, como eu havia dito, ele é interessante aplicar ele nas séries temporais, ou seja, naquele conjunto de valores que você vai tratar de um determinado período, né? A sucessão de tempo, né? Então, meses, anos. Então, quando você falar, referir a tempo, período, aí você usa o gráfico de linhas. O gráfico de barras horizontal é interessante usar para avaliar variáveis qualitativas. E as verticais, né, que é aquela em pé, ela é utilizada mais para variáveis quantitativas. Então, vocês podem estar observando esse detalhe também. Geralmente, a interpretação de gráfico do Enem não requer conhecimento de formas matemáticas ou exige grandes cálculos, viu? Então, foi o que eu falei, né? Das questões que nós fizemos aí, das 4, apenas uma precisou mais de alguns cálculos, mas são cálculos também simples, né? Divisão, subtração, nada assim de extraordinário, né? Os gráficos mais frequentes são de pizza, barras e linhas, né? Pode cair o múltiplo também, mas se você tiver
Aí, dominando esses daqui, você automaticamente já domina os múltiplos, né? Que vai estar relacionado com as barras e as linhas, né? Principalmente. Interprete sempre a informação destacada no eixo vertical e no eixo horizontal. Lembrando que o vertical é o Y e o horizontal é o eixo deitado, é o eixo X. Então, nunca se esqueça disso, viu, pessoal? É interessante, depois de fazer a leitura da questão, você vai lá no eixo vertical e no eixo horizontal e interprete quais são os valores, quais são as variáveis ali que estão destacadas. E é isso aí, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E até a próxima.